Olá, querido aluno, seja bem-vindo à aula 11 do curso. Nessa aula eu vou falar sobre os tipos de informações que serão salvas ali na nossa planilha ou no banco de dados, em qualquer lugar, na parte 2, tá? Porque na parte 1 a gente vai fazer apenas o visual do nosso projeto. Então vamos para o Excel para a gente falar um pouquinho a respeito disso. Eu acabei esquecendo na aula anterior, então eu vou fazer o backup agora. Vou selecionar, dar um Ctrl C dentro da pasta backup, vou dar um Ctrl V e vou alterar o nome aqui para aula 10. Só mesmo para garantir que qualquer problema que der, eu não perca nada que eu fiz na aula anterior. Então vou abrir a planilha. Eu vou falar nessa aula sobre um assunto bem importante que você precisa saber, mesmo que a gente não vai usar isso ainda, que são os tipos de informações, tipos de dados que você vai salvar aí no seu projeto. Para esse projeto, eu vou ter então um cadastro de produtos. O que eu vou salvar? O nome, o preço, a data de validade, estoque, unidade de medida, algumas informações relacionadas ao produto. Então é importante você saber o seguinte: existem três tipos principais, tá, de informação que a gente vai salvar, não só no Excel, mas no Access ou em outros bancos de dados como Firebird, MySQL, SQL Server. Os principais que você vai ver quase sempre é o tipo texto, que você pode salvar qualquer coisa, tá? Número, alfanuméricos, alfanuméricos no caso já são letras e números, né? Qualquer coisa. Tem os tipos numéricos, que você só pode salvar números, e tem os tipos datas, que você vai salvar datas. Por que eu estou falando sobre isso aqui? É importante você saber, para salvar texto, não precisa de nenhuma preocupação. Qualquer coisa você vai salvar. Agora, para salvar números e para salvar datas, aí cada local onde você for salvar vai ter uma configuração diferente. Por exemplo, se você for salvar os dados no próprio Excel, então você vai salvar números de um jeito. Se você for salvar no Access, você vai salvar de um outro jeito, e assim sucessivamente. Então, eu vou te mostrar nesse curso a criar a parte visual. Aí, em um segundo curso, a gente vai entrar nessa parte de cadastro, mas eu só estou te falando para você ter isso na sua cabeça. Continuando aqui, então, eu vou aqui somente anotar quais os campos eu quero salvar na minha tabela, tá? Então vamos lá. Para o campo, para a tabela produto, que eu não vou criar nesse curso, eu vou querer salvar o nome do produto, ok? Depois do nome do produto, eu vou querer salvar a unidade de medida. Então, antes de você fazer qualquer coisa no seu formulário, é importante, tira um tempinho, pega um papel, anota, pensa, porque depois que você cria toda a estrutura, é difícil de você ficar mudando isso, dá muito trabalho. Então vamos lá. Nome do produto, unidade de medida, que é o quê? Se é unidade, se é peça, se é quilo, se é envelope, se é entre outras coisas. Depois aqui, eu vou trabalhar, eu já tenho então dois campos do tipo texto. Então eu vou trabalhar agora com campos numéricos para você ver o que a gente vai precisar fazer, né, na hora, no segundo curso, quando a gente for salvar. Eu vou querer então colocar aqui o estoque. Vou colocar aqui, ó, o estoque atual desse produto. Eu vou colocar um estoque mínimo, ok? Ó, estoque mínimo. Deixa eu acertar aqui em cima, eu vou colocar estoque atual. Estoque atual. Lembrando que não vai ter controle de estoque nesse curso, é só para você aprender a trabalhar com os tipos de informação. Depois do estoque, eu vou colocar aqui o valor de custo e vou colocar também o valor de venda. Você vai ver que tem diferença quando a gente trabalhar com valores apenas numéricos, que podem ser, por exemplo, 1 ou então 1,35, ok? Ou então quando a gente trabalhar com valores monetários, que vai aparecer assim, ó. Isso aqui é um valor monetário, que para a programação pode ser completamente diferente. Por quê? Tem esse R, tem esse dólar, entendeu? Então isso daqui a gente vai aprender a trabalhar. Só vou te fazer para você ver as principais modificações. Para data, eu vou colocar um campo do tipo validade, que vai ser, no caso, para armazenar a validade. Vou colocar um outro campo também para armazenar o cadastro desse produto. E ainda toda a tabela que eu costumo
criar, eu coloco também um campo chamado de status. Esse campo ele vai ter o quê? Se está ativo, se está cancelado, se está aguardando alguma coisa. Esse campo vai ser como se fosse é o status mesmo, né? A situação daquele produto. Então, esses vão ser os campos que eu vou querer na minha tabela quando eu for para o curso 2. Porém, fiz aqui porque na próxima aula nós vamos criar esses campos lá no nosso formulário. Então, vai ser isso exatamente que a gente vai estar fazendo na próxima aula.